E aí, Instagram, você não repara a minha voz, que ela tá meio, sabe essa questão de tá muito quente, aí você toma uma água gelada? É isso que acontece. Eu quero saber como é que vocês estão aí, controlando sabotagem, controlando pensamentos, como é que vocês estão? Marta, seja bem-vinda! E hoje a gente vai ter uma convidada especial, a gente vai conversar com a Karine. A Karine, a gente fez. A Karine entrou! A Karine, a gente fez a formação de coaching juntas, e a gente tem toda uma trajetória aí da história da Karine. Bernadette, seja bem-vinda! O pessoal vai entrando, já já vou pôr a Karine aqui. Mas então vão falando de onde vocês estão. O principal. Aê, Ká! Muito bem! Vamos lá. Boa tarde, Bernadette! Seja bem-vinda! Karine tá entrando. Eba! Oi. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, Vem cá. tudo ótimo, tudo jóia. Feliz por estar aqui. Eu também, muito feliz que você tá aqui. Gente, meu Deus, a Karine é praticamente minha filhinha mais velha. Brincadeira, minha irmãzinha mais nova. Muito mais nova, né? Minha irmã mais nova. Gente, então assim, ó, tanto eu quanto a Karine, na verdade, deixa eu explicar uma coisa, né? A gente não aprende a autossabotagem na formação de coaching, né? A gente não aprende isso, porque o coaching ele é voltado para você alcançar metas, tal, você sair daqui e chegar lá. Só que é um aprendizado contínuo. E nesse aprendizado contínuo, tanto eu quanto a Karine lemos o livro e passamos a aplicar isso nos nossos processos, né? Em 100% dos processos. Você também, Cá? Também, sempre aplico. Porque E assim, até eu envio os testes antes de iniciar o processo. ai, que legal! Eu envio todos os testes já antes. E aí, claro, conforme vai passando as sessões, eu vou utilizando os testes, né? E faço sessão sobre isso, né? Aham. Seja bem-vinda, a Manu, que entrou aqui. A Manu é lá de Nova York. Que linda! A Gabi, seja bem-vinda. Olha. Manu, lindona. É, olha, também tá a Karine, Oi, sua tudo linda. Então, bem? assim, é muito legal, porque, assim, na metodologia de coaching, a gente aprende todas as estratégias para a pessoa, né, se ter a consciência de onde ela quer chegar, se responsabilizar para chegar lá, e ela ter as ferramentas, os passos para chegar lá. Só que quem é que trabalha com a conversinha aqui dentro para a pessoa chegar lá? Né? Então, assim, por isso que a gente recorre, a gente foi aprender isso, e foi muito legal, porque eu não sei onde a gente se encontrou, acho que foi até a foto que eu pus no post, acho que a gente se encontrou numa reunião que você ia fazer um workshop, né? E aí você Sim, comentou que você também estava vendo inteligência positiva, e eu também estava, é muita sintonia, gente, muito legal, né? eu acho que E foi nesse workshop. Mas então conta, a sua história é muito parecida com a Manu, porque a Manu também saiu de Big Field, que é Campo Grande, tá lá em Nova York hoje e tal, e já alcançou o mundo. E a Karine é gaúcha de Humaitá, né, Karine? É, interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade de 5 mil habitantes. Olha isso. É. Nem da Big Field, Manu. Rosíris, sua linda! Seja bem-vinda. A Rosíris é lá de Araraquara. Mas, Muito bom. Karine, então conta, porque assim, a gente fez a formação de coaching assim, lado a lado mesmo. Né? A Isso. Karine, a Karine toda quietinha, assim. Quanto tempo você tinha mudado para São Paulo na formação? Apareceu. Eu tinha me mudado, eu não sei se um meio ano mais ou menos, eu acho. Você tinha morado no Rio? Tinha morado em Fortaleza? Não, não. Eu saí do interior do Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, de Porto Alegre para o Rio, do Rio para São Paulo. Então, até Ah, hoje, eu espero continuar aqui por um bom sim, tempo, né? seja bem-vinda, Simone, Marquinho, sejam bem-vindos. Então, assim, cá, depois que a gente passa por todo esse conhecimento de autossabotagem, que a gente já atendeu vários coaches,
e que a gente aplica essa autossabotagem. Acredito que você tenha várias histórias para compartilhar. E essa questão também da sua história, né? De como que foi descobrir o sabotador na sua história. E eu, na verdade, assim, eu dei um show na sabotagem antes de saber que era isso mesmo, né? Porque quando eu estava lá com 96 quilos, cuidando das crianças, assim, eu tinha um sabotador controlador, que só eu que podia cuidar das crianças, só eu que conseguiria dar conta, só eu que ia fazer as coisas certas. E o sabotador prestativo, que fazia tudo para todo mundo, tal. E aí, assim, eu caí em si que não precisava ser assim, que eu podia deixar meu esposo levar a Laís para a escola com o rabo de cavalo meio assim, meio torto, mas que eu podia ter aquele tempinho para me cuidar, para fazer o que eu tinha que fazer, emagrecer e ser uma mãe melhor. E e aí depois então assim, passei a delegar mais, a controlar isso. Mas depois que eu fiz o teste de autossabotagem, que descobri, eu falei, meu Deus, olha o que a sabotagem fez na minha vida. E hoje eu fico muito mais atenta. Mas não é porque, por exemplo, hoje cedo a sabotagem queria a sabotagem queria levar melhor, porque eu voltei a fazer musculação essa semana, porque a médica tinha pedido uma restrição de 3 meses, né? Então, essa semana eu voltei a fazer musculação, tava doendo até o fio de cabelo. A vontade era não ir fazer atividade física, né? E o sabotador, não vai não, coitada de você. Eu acho que você vai falar um pouco disso, né? E vai não, vai não. Eu falei assim, não, eu vou, meu filho, fica quieto aí. Pôs uma música mais alta que ele e bora lá. Mas vamos lá, Cá. Da Karine, que eu conheci lá em 2016 para cá. O que mudou? Como que foi? Nossa, eu acho que começa até um pouco antes, né, de eu te conhecer. Eu Uhum. fiz minha primeira formação em coaching. Eu escrevi, acho que essa semana, num post, né, que eu fui me encontrando ao longo do caminho. Cada coisinha que eu fui descobrindo, eu estava mais próxima de mim, eu acho, né? Mas eu sempre falo que faltava ainda alguma coisa e eu fui encontrando cada pecinha do caminho, né? Então, a minha primeira formação em coaching foi em 2013 para 2014, agora não estou lembrada bem certo. Acho que é 2014. 13 e 14. Lá em Porto Alegre. Isso. Eu fiz no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, minha primeira formação. Aí, claro, a minha intenção era trabalhar dentro das empresas e aplicar o coaching dentro de uma empresa. Eu nunca pensei em empreender, tá? Você Isso trabalhava, era você uma coisa. trabalhava com RH na época, né? Isso, é. Mas daí, claro, veio essa oportunidade de mudar de cidade, enfim. E aí ocorreu de atuar, né, com minha própria empresa, no caso. Aí, em 2016, eu estava assim, eu faço mais uma formação em coaching ou eu faço hipnoterapia, porque eu já conhecia a hipnoterapia, era extremamente apaixonada pela hipnoterapia. E aí eu pensava assim, olha, a sabotagem aí, eu nem me dava conta, né? Não, Karine, ó, vinha a vozinha, faça mais uma de coaching, porque daí você vai ter uma formação com certificação internacional, porque isso vai ser muito bom e você vai continuar atendendo online, porque você não vai conseguir, ó, a vozinha, você não vai conseguir clientes em São Paulo, ninguém te conhece, né? A Enfim, vozinha, né? é a vozinha. E aí eu fui para fui fazer outra formação em coaching com certificação internacional, aquela que a gente se conheceu. Então, acontecem, a gente se sabota, mas acontecem coisas também que depois são coisas boas, né? Te Sim. conheci. E aí eu sabotei esse meu plano de ser hipnoterapeuta naquela época, porque eu achava assim, era uma verdade para mim que eu nunca ia ter clientes em São Paulo, que tinha que atender online, tinha que atender pessoas conhecidas, porque ninguém me conhecia aqui, né? Enfim, aí Esposo dela aqui em São Paulo, né? E essas mudanças foi porque o esposo dela teve transferência, né, na empresa. isso, E, exato, e assim, o coaching a gente atende online, mas a hipnoterapia é só presencial, é com né? Não presencial. tem como fazer
a sessão online. Então, Exato. ela foi fazer a formação de coach quando, na verdade, ela queria fazer já de hipnoterapia, porque ela estava nova em São Paulo, achava que não ia ter cliente. Exatamente. E Vozinha, aí eu escolhi, né, fazer o coaching e deixei de lado a questão da hipnoterapia. E, enfim, aí foi passando o tempo, claro que daí eu conheci os testes de sabotadores, eu fiz e o meu deu prestativo. E uhum. realmente, sempre fazendo coisas para os outros. Se alguém me perguntar, Karine, me faz um favor, eu largo tudo, tudo. E eu pego o telefone, vou explicar, eu ajudo as pessoas, eu ajudo outros coaches, eu passo. Não, passo estratégias para outras pessoas. Não, eu ajudo mesmo. E Uhum. aí, outras Joyce, pessoas falam seja bem-vinda, a Joyce entrou. assim, e aí as pessoas falam assim, Karine, você, né, tá ajudando demais, né? Porque assim, eu tenho geralmente as pessoas, eu, por exemplo, pago para ter estratégias, pago para ter conhecimento e eu passo, porque eu sou assim, eu gosto de ajudar, né? E, enfim, é uma qualidade, mas também sabota muita gente, porque enquanto eu poderia estar focada, muitas vezes nas minhas coisas, eu estou ajudando, né? Então, pensando nos outros, no bem-estar dos outros. E aí, você também disse, né, que é o teu, o teu é O prestativo, né? meu é prestativo e principalmente com relação. Eu tenho 3 filhos, né? Então, com as crianças, acaba que assim, se eu tenho que escolher entre fazer uma coisa minha, eu tinha, assim, ainda tenho dificuldade, mas eu tenho. Por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem da mãe de uma coleguinha, falando que uma das coleguinhas, muito amiguinhas da Laís, vai ter uma apresentação de teatro no domingo. E aí eu já tentando assim fazer mirabolâncias, sabe assim, para estar assim, agradar a todos, agradar a Laís, estar no compromisso que eu tenho que estar e tudo assim. A gente não tem a gente como prioridade, é que nem a Manu tá falando aqui, bem isso. Isso é sabotagem, gente. Manu, Simone, isso é sabotagem. A Simone, assim, ela é super. Ela tem 4 filhos, por volta de 10, ela tem 4. A cada 7 anos ela tem um filho. E a Simone também é dessas, que para de fazer as coisas para ir fazer para os outros. A gente tem que entender a linha tênue disso, né? Até quando é Ajudar e se sabotagem ajudar. e quando assim, quando é bondade e quando é sabotagem, né? É quando é educação, bondade e tal, e quando é sabotagem. É sabotagem quando você faz a coisa, mas o sentimento que vem, fala assim, ai, por que eu fui fazer isso? Né? Ai, vem um sentimento ruim. Se a sequela é um sentimento ruim, é sabotagem, né? Exato. E aí, claro, foi uma evolução, né? E na hipnoterapia, eu tive que me tratar, com a demanda, porque veio muito forte essa questão de. Na verdade, eu não sabia o que que era, tá? Não, não sabia. Eu só sei que eu me sentia muito mal. E isso foi quando uma cliente. Porque, assim, na hipnoterapia, o que que é a hipnoterapia, né? É, como vai dar certo? A hipnoterapia é foco e concentração. A hipnose, no caso, é foco e concentração. E eu não consigo hipnotizar ninguém, a pessoa que se permite. Então, a pessoa precisa se deixar hipnotizar, no caso, né? Seguir a instrução. E Uhum. a pessoa não seguir a instrução. Isso era lá no início do atendimento, tá? Logo no início. Os Uhum. primeiros clientes. E a pessoa não seguiu a instrução. Só que eu não tenho responsabilidade sobre isso, porque eu não consigo fazer a pessoa seguir a instrução. Ela tem que querer. Uhum. Meu Deus. Você não tem noção, Leila. Eu saí, claro, né? Eu toda forte na frente da cliente e tal. Quando a cliente saiu, eu comecei a chorar. Tanto, tanto. E eu pensava assim, pensar, não adianta, você não consegue pensar algo diferente que tem lá dentro, né? Uhum. Então, Karine, você é louca. Por que você tá tendo essa reação? Para com isso, eu pensava, né?
para com isso, mas A o que eu mente acho consciente, assim, né? A mente sábia, vamos dizer assim, né? consciente, eu sabia que eu tava doida, né? Por que eu tava sentindo aquilo? E eu chorei praticamente o dia todo, todo, sabendo conscientemente que eu não tenho como seguir a instrução pela pessoa. Só que aí eu pensei, não, eu preciso de um tratamento, não é possível, não é possível. E aí eu fui fazer uma sessão de hipnoterapia com uma colega hipnoterapeuta. E o que na sessão me dei conta, né? Que na verdade eu não estava chorando e com aquela reação exagerada, porque a minha cliente não entrou em hipnose, que ela não seguiu a instrução. Na verdade, a minha reação era porque lá dentro bateu que a cliente que eu não conhecia, né? Não era assim a próxima dela, era uma cliente que eu não conhecia, que ela não ia gostar de mim. Nossa, Entendi. Uhum. aí fez todo sentido também o meu sabotador Prestativo. prestativo. Porque eu Aham. quero que as pessoas gostem de mim. E para as Aham. pessoas gostarem de mim, eu preciso fazer tudo que elas queiram. Gente, Aham. isso é assim, nossa, sabe? Eu É até me uma. arrepio de falar, porque é uma coisa que você não se dá conta e que você sente, tem uma demanda emocional lá dentro. Você nem às vezes se dá conta disso, né? E achei incrível, assim, porque até eu tava vendo as fotos que a gente tinha juntas para montar o post, e veio a foto do Profissão Coach. Já foi assim, Flá? Já foi assim, Joy? O Profissão Coach. Quando eu ganhei Troféu? esse troféu aqui, né? Ó, a Karine estava junto, a Joyce estava junto. E o que que acontece? A Karine, a gente fez a formação de coaching junto em 2016, isso era em 2018, e ela estava assim com outra fisiologia, gente, né? Para quem já assistiu as lives de fisiologia, sabe que fisiologia é a nossa postura. Ela estava com outra postura. Meu Olha, olhar triste, olhar, parece. sim, ela tava ali, super vibrando junto com a gente e tal. Foi ela que fez o filminho. O filminho que tem aqui no Instagram foi a Karine que fez. Maravilhoso. Tava E, feliz com você. e aí, gente, só que ela falou assim pra mim, Leila, eu tô estudando para concurso público. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Não, Sim. não, gente, porque eu super respeito, né, as pessoas tal. Mas eu falei assim, gente, olha lá, mas depois que a gente se liberta, a gente é muito mais nós, a gente se ama muito mais, se respeita. O que que acontece? Eu nunca tinha ouvido na história que a Karine tinha me falado que ela ter saído do Rio Grande do Sul, ter ido para o Rio, em nenhum momento eu tinha cogitado a informação de concurso público. Tinha de Exato. trabalhar em RH, de tentar se recolocar, de trabalhar com coaching executivo, até coaching de liderança. Mas de fazer concurso público, eu falei assim, e o seu esposo é concursado, né? E não tem Ele é nada de complicado. errado com isso, né? Não. Ele tem uma ótima carreira, tal. Tem um hobby, gente, eles viajam de moto daqui no Rio Grande do Sul. Foram para o Peru agora, foram pela América Latina, assim, né? Foram subir na América do Sul, chegaram até o Peru, foram para Machu Picchu de moto, pensa. E até ela me falou que, né, ela comentou que se ela já não tivesse tratado todas essas demandas, né, controlado essa sabotagem, era uma coisa. Na verdade, acho que numa das conversas você falou assim: ah, o Newton tem vontade de ir para o Peru e eu não tenho. Eu falei: como assim, né? Não, na E, verdade, ele. Nossa, desde que a gente começou a namorar, assim, ele falava que ele queria ir pro Machu Picchu de moto. E eu, aham, eu falava assim pra ele. Só que aí, claro, né? Eu fui quando eu realmente tinha vontade, né? uhum. E foi lindo, né? Foi muito legal a viagem, nossa. Então, e aí, assim, eu falei assim, gente, eu falei, Karine, você tem certeza, né? E ela ainda não tinha feito a formação de hipnoterapeuta, né? E, gente, mas depois daquilo, eu não sei se, assim, ela, né, ela desabrochou, assim, né? E aí ela assim, retomou a guinada, assim, na vida dela, profissional, empreendedora, aqui em São Paulo. E, gente, quem acompanha ela no Instagram,
Tem atendimento quase todo dia. Aqui em São Paulo, presencial, né? Exatamente. E eu, naquela época, Leila, e acontece bastante, e tá tudo bem acontecer, né? Só que a gente tem que se dar A gente, conta também. eu acho que é muito legal a gente falar, porque assim, a gente já conhecia a, a, a ciência, né? A gente já conhecia o mecanismo, já conhecia os testes tal de autossabotagem, mas a gente é muito assim, a gente é ser humano e a gente Exato. tem sabotagem também. Então, se o nosso índice de inteligência positiva tá baixo, né, gente, isso pode acontecer às vezes por um sintoma físico, né, por falta de vitamina, por falta de neurotransmissor, às vezes porque a gente cansou, É. né? Mas o Então, que faz você baixar a vitamina? Essa é a então questão, né? justamente. E A aí, sabotagem é, na verdade, como acontece, tá? Como funciona a nossa mente? isso. A nossa mente, a função principal da nossa mente é nos proteger, seja de Uhum. perigos reais ou imaginários. Só que é o que acontece na nossa mente, falando de subconsciente, tá, gente? Não existe imaginário, só existe o real. Ela não consegue identificar se você está viajando na maionese, se você está só sonhando, se você está pensando, se está acontecendo. Não existe isso, é tudo real. Então, ela quer te proteger. É simples assim, né? E aí vem também, agora vou pegar o gancho falando disso. Sempre nos processos de coaching a gente fala o quê? Visualiza não, imagina, né? Visualiza. Visualizar, imaginar são coisas também diferentes, mas imagina você alcançando a meta. Imagina que o teu sonho, se o teu grande sonho está sendo realizado. Não é à toa. Não é Justamente. porque, ai, nossa, a Karine só quer que eu fique feliz por uns minutos. Não, a nossa mente, ela não sabe diferenciar o real do imaginário. Então, se Exatamente. você imagina que alcançou, para sua mente, aconteceu. Para sua mente, já aconteceu. Então, A é essa a intenção, Joyce, né? a Joyce tá no processo de FIV, né? Fertilização in vitro. E aí ela fica imaginando as crianças na mente dela e a gente já imagina na nossa também, né? Rogério, seja bem-vinda, porque a gente já fica, oh, meu Deus, os bebês, tipo assim, a gente já acha que ela já tá grávida, que os bebês já vão nascer ali, entendeu? E que a gente já tá indo lá catar um para trazer para casa. É isso, para a mente, já aconteceu. Já Sim. está acontecendo, né? Então, é isso. E a mente, ela só quer nos proteger. Então, se você está se sabotando, é porque sua mente entende que tem um perigo aí. Outra coisa também, que é a função da nossa mente, né? Ela quer se manter estável. Ela não Uhum. quer mudar. Por quê? Porque gasta muita glicose, gasta energia mudar. Então, ela quer se manter com o mínimo de esforço necessário. Aí a É isso. sabotagem vai solta. Se a gente não tem consciência disso, a sabotagem manda fácil, é muito fácil, gente. A gente, assim, ó, bobeou. Por isso eu falo assim, que um dos meus sonhos, assim, uma meta de vida é colocar a autossabotagem e até perfil comportamental também para aprender na escola, sabe? Educação financeira, mas assim, o teste do Xard, né? Que é tão prático, é tão certeiro que, sabe assim, a minha meta de vida assim, é realmente que vá, sabe, para a quantidade maior de pessoas mesmo, porque é uma coisa que quando vem para a consciência, por mais que nunca na vida a gente vai ter consciência, então isso está acontecendo comigo, olha, é o sabotador, e eu não estava nem me lembrando, né? Exato. Exatamente. E Falar, naquela época que você estava comentando, né? Acontece de. Provavelmente aconteceu com todo mundo, né? Eu comecei a prestar atenção na profissão, né? Alguns coaches que não eram muito éticos. aham, Gente, eu comecei a me importar com a atuação das outros profissionais.
eu comecei a me importar e aquilo estava me incomodando tanto que eu me desanimei. Aham. Eu me É desanimei. como se a gente, ninguém mais fosse ser médico por conta de um médico que não atende bem. Ninguém mais fosse ser dentista, ninguém mais fosse ser advogado, né? Se a gente. E eu comecei a ficar muito, sei lá, decepcionada, sabe, com aquilo que eu estava vendo. E eu não conseguia enxergar outra coisa. É o foco que a gente dá. E aí Aham, eu pensei, não, eu quero fazer outra coisa. Eu acho que eu vou estudar para concurso. E aí comecei a pensar, estudar para concurso. Daí você me convidou para ir, porque você tinha sido indicada para o prêmio. Você falou assim, ai, Karine, vai lá comigo, vai nesse evento, né? Aí eu aham. fui. Aí eu me dei conta. Lá naquele curso, a gente conversando, eu me dei conta, putz, o que que eu tô fazendo, né? Pelo amor de Deus. E aí eu retomei toda a Um, minha vida de novo. É um evento com quase 2.000 coaches, né? Então a gente vê, é como se fosse uma convenção de coaches. E aí a gente vê que, tipo assim, dentro daquele tanto de gente, claro que vai ter quem não é ético, mas existe gente sem ética em vários lugares. É onde você dá o foco, né? Sim, exato. E aí não é porque tem, sei lá, vários profissionais da tua área que são antiéticos que você vai ser antiética. Não, você pode fazer um baita de um trabalho, um baita, né? Vai. Um bom trabalho. Ah, E foi isso que eu foquei. E aí sim as coisas começaram a acontecer de novo, né? A minha rápido, meu né? negócio, enfim. Oi? E super rápido, né? E aí, sim, aí voltei a pensar na hipnoterapia, aí eu fui fazer formação. E agora, gente, nossa, era a pecinha, assim, que eu estou extremamente apaixonada porque, nossa, não consigo nem expressar, assim, a gratidão por mim, eu acho, né? Aham. Por ter é, me dado, né, essa formação e ter me descoberto de novo, né? O sonho era lá de 2016, né? E era que você já sonhava em fazer hipnoterapia e foi fazer a formação de coaching. Era só para me conhecer, só. Pati, sua Exato. linda! Seja bem-vinda! E aí, Karine, é muito legal porque assim, quando a gente tá. Quando você tá fazendo o que gosta, vai seguindo o seu caminho tal, fica muito mais fácil até da gente levar a vida. A vida fica mais leve, porque assim, não vai deixar de ter dificuldade, os problemas vão estar lá, mas a forma como a gente lida com eles é que muda totalmente, né? Exato, exatamente, né? E ainda, e os sabotadores, eles são universais, né? Você Uhum. tem, todo mundo tem. E, e sempre tem que estar controlando eles, na verdade, né? Então, às vezes, assim, acordo, ai, meu Deus do céu, que vontade de não fazer nada. Poxa, mas tem um monte de coisa para fazer, né? Aí vai a atitude mental de você, opa, peraí, não é assim. É de você dar a volta, né? Nesse Uhum. sabotador, baixar a vozinha dele para fazer o que você precisa fazer, né? Eu acho que a E, autossabotagem é como uma pressão alta, sabe? É como um hormônio, que assim, quando a gente sabe o que, que a gente tem, a gente vai lá e já, bom, deixa eu tomar o remedinho do hormônio, né? Deixa eu tomar o Puran para regular o hormônio, deixa eu tomar o remedinho para regular a pressão. E aí, aquele cuidado a gente tem para o resto da vida, né? Principalmente com hormônios, né? Pressão, eu já vi pessoas regularem a pressão e com alimentação, com bons hábitos, né? Atividade física e tal, e aí regular. Mas problema endócrino, se a pessoa tira, por exemplo, meu cunhado recentemente tirou a tireoide por causa de um câncer. Então ele tem que tomar o remédio pro resto da vida. Então acorda, toma o remédio. A sabotagem, acho que a gente precisa ter a consciência primeiro, né? E acho que essa é a missão maior minha de vida, assim mesmo. Olha, tenha a consciência que você essa é a autossabotagem, porque que nem você falou, é um mecanismo de defesa do cérebro, é um mecanismo de sobrevivência. Só que o cérebro não sabe identificar assim, que aquilo está fazendo mal para sua vida. Ele está te protegendo, né?
ele assim, é preto no branco, é a parte de sobrevivência mesmo. Não, você não pode pôr o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. Aí mesmo, sabe, mesmo que esteja com o disjuntor desligado, por exemplo, né? E, então essa questão, né? A sabotagem, ela é ela é assim, universal. Tem homem, tem mulher, tem todas as pessoas. Tem coaches, né? Como a gente tem, né? A gente Somos seres tem humanos. ser humano, nós somos humanos. Então, assim, bastou ser humano, tem sabotagem. E muitos são, e assim, tudo isso, né? Cada um tem um tipo de sabotador, ninguém é igual, porque ninguém cresceu igual, né? Ninguém enfrentou as mesmas situações, ou excesso de atenção, ou falta de atenção, e essas demandas emocionais que vai gerando no ser humano. E muitas vezes, às vezes a gente tem consciência da demanda emocional. A primeira vez que eu fui estudar esse assunto, me caiu a ficha assim muito, mas é muito da minha mãe contar, que eu sou a terceira filha. O meu irmão acima de mim tinha hidrocefalia. E a minha mãe ficou 6 anos sem ter filho. Quando ela teve, foi um erro de tabelinha, então eu não fui programada. E meu pai, hoje eu entendo ele tinha muito medo, ele tinha medo de nascer outra criança doente, né? E medo de tudo que ia passar. Eu faço ideia do que passava na cabeça dele. Mas na cabeça da minha mãe passava, meu Deus, essa menina vai ter que fazer, essa criança, né? Porque naquela época não tinha nem ultrassom. Nossa, tô muito velha, gente, olha isso. Aí a minha mãe falava assim, nossa, essa criança vai ter que fazer muita coisa para o pai dela gostar dela. Olha, eu estava no útero da minha mãe e já desenvolveu um sabotador prestativo. No útero, gente. É tão grave que é no útero. Só que eu tenho consciência disso porque minha mãe contou, porque depois meu pai ele deu excesso de atenção daí. Eu acho que daí bateu a culpa, alguma coisa assim que eu nasci, e ele viu que eu era normal, mais ou menos, né? Esses cabelos assim, desse jeito é porque eu enfiei o grampo na tomada. Mas assim, eu fui no back dele mesmo e nossa, meu pai faleceu, eu tinha 19 anos e a gente tinha uma relação muito próxima, de muito amor, né? De muito respeito, admiração, mútuo. Assim, eu por ele por mim. E ele sempre me incentivou demais. E aí, assim, então, quando eu fui aprender a autossabotagem, eu entendi de onde veio o meu prestativo. Mas a maioria das pessoas não sabe, né, Ká? Que daí é onde entra a hipnoterapia para descobrir, né? E não é nem. E muitas vezes a pessoa até sabe, só que não consegue. Não é muitas vezes simples de você ressignificar, né? Algo que está lá no subconsciente. Tem a maioria, ó, tem muita gente que tem problema com algum familiar, aí fala assim, já perdoei. Aham, Nossa, tive uma relação bem conturbada com um fulano de tal, mas eu já perdoei. Só que na hipnoterapia aparece. Porque aham. lá ainda, subconsciente ainda tem o problema. Ela No não. Ela subconsciente acha ele que tem perdoou, mas não perdoou. sentimentos com relação àquilo, né? A emoção, no caso, né? E aí sim a gente faz todo esse processo. Tem gente que tem consciência, tem gente que não sabe, né? Com a hipnoterapia, a gente atua direto no subconsciente. A Uhum, gente trata a emoção com a emoção. aham, Mas tem gente que uma informação é o suficiente. Já aham. vai cair, é como um dominó, assim, vai caindo várias pecinhas, assim, e Aí, resolve tudo. Tem né? gente que na avaliação, sai da avaliação e fala, depois de uma semana, nossa, Karine, essa semana foi incrível. Não fiz nem processo de hipnoterapia, gente. Já muda tudo na vida da pessoa, porque é uma Ok. informação. Tem, às vezes, uma informação basta, né? Aham. Para fazer todo esse processo, porque é, depende muito, né, de cada mente, de cada percepção, do grau, né, do problema, enfim. Mas, e claro, tem gente que precisa da hipnoterapia e tá tudo bem também, né? Porque eu sempre falo, quanto antes ver essa demanda emocional esse problema,
que é o sintoma, né, que a pessoa tem, é melhor, né? Uhum. Você consegue tanto reeducar a mente, ressignificar e reprogramar também, né, para estar de acordo E com o assim, que a é gente quer. muito legal porque tem espaço para tudo, né? E porque assim, eu vejo, quando eu vejo é, briguinhas assim na rede social, intrigas, né? Gente, intriga é coisa do Darth Vader, é coisa de sabotagem, gente. Vamos E combinar. triste. É, porque se a gente unir forças, o bem chega mais rápido, né? Tudo que a gente soma multiplica, né? Então assim, brigas entre psicólogos e coaches, sabe? Ah, é porque vai tirar. Gente, mesmo que a pessoa faça um processo de coaching, mesmo que a pessoa faça um processo, um tratamento de hipnoterapia, se ela fizer uma terapia, vai ser bom também, né? Vai Claro. ganhar ainda mais, ela vai ganhar de todo lado, né? Então, uma coisa não anula a outra, né? E tudo muito vai por conta de às vezes a pessoa tem uma meta, não sabe como chegar lá, e aí ela faz um processo de coaching, né, para chegar lá. E aí descobre a autossabotagem, descobre o que para ela, e aí ela vem para a consciência dela, ela já consegue dar um jeito. Mas pode chegar no momento que é o subconsciente lá, né? É o subconsciente que está travando, né? E E então, você não assim, pode sozinha, né? Ou só com a consciência, né? Resolver, porque consciente é 5% da nossa capacidade mental. então, gente, 5. imagina. E aí, Noventa e cinco que por se você cento não toma água, se você não toma água, o coitado nem esses 5% consegue trabalhar. Exatamente. Ah, E eu, uma coisa que muito eu legal, tanto não gente, tomava água, agora eu tomo muita água. muito, porque senão não funciona mesmo. A conexão neural, ela fica seca mesmo, né? Sim. E eu não consigo fazer uma sessão sem água. Eu tomo muita água. E antes não tomava. E aí, assim, outra coisa que eu acho muito legal, engraçado que assim, né? A Karine é magrinha, gente. Toda a vida foi. Ela é magra de ruim, porque ela come cada coisa, cada lanche enorme. Assim, eles fazem hambúrguer e postam o hambúrguer que eles comeram. Assim, eu falo, meu Deus do céu. É muito engraçado. A gente engorda só de olhar. Brincadeira. Mas assim, a Karine, ela assim, era uma pessoa saudável. Mas aí quando ela lembra que ela falou assim, Leila, comecei a fazer atividade física. Por quê, gente? Para a mente funcionar melhor, mesmo. E aí a gente descobre que sim, quando você faz atividade física, a inteligência positiva melhora. Melhora a imunidade, melhora. Porque, gente, o nosso corpo, ele é uma maquininha mesmo. Se tem uma coisa que não está funcionando, é que nem o dominó, né? Assim como quando a gente resolve uma coisa, vai resolvendo as outras, se uma não está funcionando, vai parando de funcionar as outras, né? Eu Mas percebi sabe muito que, isso. Eu tive mas que parar sabe 3 meses de atividade física, meu Deus, eu tava subindo na parede, sabe? Tava subindo nas paredes, porque assim, muito treinamento, foco, condicionamento para não sair do eixo, para continuar desenvolvendo os trabalhos, tal, porque a gente é empreendedora, tal. E como se assim, sabe quando você sente a falta daquela energia física? Mas aí assim, é muito foco e concentração, mesmo para controlar a sabotagem, porque a sabotagem vem, a gente é humano, né? E ó, o que eu acho exato. muito legal é que, assim, a Karine agora, ela tinha esse medo de atender em São Paulo, porque ela não conhecia ninguém. Então, ela foi fazer coaching, porque o coaching dá para atender online, para ela atender o pessoal do Rio Grande do Sul. E agora, ela atende presencial, aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul, né? Tem que viajar para atender. É. Na verdade, até semana que vem eu vou ir para a minha cidade, né? Eu vou Aham. lá para o Rio Grande do Sul, tanto Porto Alegre, eu vou fazer um atendimento e vou para o interior também. Aí aproveito, passo uns dias lá atendendo. Então aqui eu atendo presencial e lá também, né? E é tudo coisa da nossa mente, tudo é crenças e sabotagem. O medo acaba se tornando depois também uma sabotagem, né? É Sim. tudo defesa da nossa mente. E na verdade,
não existe, né? É só tudo aqui, ó. Tudo aqui. É Essas só barreiras, sempre a barreira é mental. quando a Quando gente você consegue, acha. Oi? quando a gente Quando, consegue controlar. quando você se sente estagnado, quando você acha que, poxa, eu preciso ir para um próximo nível, eu não estou conseguindo, isso tudo é aqui dentro. Isso tudo tem uma demanda é, emocional, sempre tem um fator emocional que está te impedindo de ir adiante, né? Uhum. Mas, Eu acho muito. Eu sempre foco assim. Eu sempre fiz esportes desde criança por conta do bronquite. Então, eu sempre gostei muito de Olimpíada. E eu não conhecia a Paralimpíada, né? Eu não sei se não era muito divulgado e tal, mas quando começou, e eu falava assim, gente, aquele Daniel Dias, ele não tem nem braço nem perna direito, e ele nada mais rápido do que eu. Então, quando eu tô nadando na piscina e tô dando o máximo de mim, tô cansada, com a língua para fora, eu ainda penso, gente, ele tem muito menos recursos que eu e nada mais rápido do que eu. Então, fica quieta e vai fazer, o que você tem que fazer, né? Porque quando a gente, é muito bom a gente encontrar, ter modelos, né? Modelo de, olha, aquela pessoa já conseguiu, o que ela fez, o que ela teve que passar, né? Qual foi a mentalidade que ela conseguiu atingir para ela estar onde ela está hoje, né? E aí, porque daí a gente encontra a solução, né? Acho que o principal da gente controlar a autossabotagem é a gente encontrar a solução fácil, né, para qualquer desafio, qualquer adversidade, qualquer dificuldade na vida, né? exato. E a pessoa precisa querer, né? Isso Sim. precisa ser algo importante quando a gente está falando. Por exemplo, eu nunca fui boa em esporte nenhum. Não sei se eu não era boa ou se eu achava que eu não era boa e não fazia as coisas, né? Então, eu nunca tive o hábito. E hoje eu sou magra. Então, na minha ideia, isso não é importante para mim. Aham. Mas por mais que é importante, porque quando eu tô lá fazendo exercício, eu me sinto, nossa, muito bem. Parece que eu sou outra pessoa naquela Porque, hora. gente, é bioquímico o negócio, né? Exato. Cai neurotransmissor na corrente sanguínea. Simples assim, é bioquímico, não é milagre, né? É bioquímica. Então, cai neurotransmissor do bem e a gente se sente bem. Porque pessoas que estão em depressão, né? O psiquiatra, o psicólogo fala, faça atividade física, porque o corpo precisa de neurotransmissor do bem, senão só vai ter neurotransmissor do mal, vamos dizer assim, né? Que é cortisol, que envelhece, gente, envelhece mais rápido. Por isso que eu não pareço uma pessoa nova, assim, entendeu? Mesmo com a idade. E, e aí pega naquilo, né? Assim, não é importante, sabe? Não é importante nesse momento. Né? E aí acaba, hoje eu não vou fazer, amanhã eu também não faço. Ah, coloco o atendimento para de manhã cedo, aí você, né? Não vai porque tem logo atendimento de manhã. Então, você tem que querer, né? E aí as pessoas falam assim, Karine, dá para fazer hipnoterapia para mudar isso na minha vida e tal, ter mais hábitos? Dá, mas a pessoa precisa querer, né? Se eu não estou disposta a pagar o preço também, né? Porque a hipnoterapia também não é milagre, né? Uhum. A gente faz o processo, tira a demanda emocional, ressignifica e tal, mas você precisa fazer algo com aquilo, né? Então você Gente, precisa ir na academia. Oi? a autorresponsabilidade. Ninguém faz milagre com ninguém, né? É, A e aí, autorresponsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade, né? Qual que é a responsabilidade que você tem no processo? E assumir ela, né? não adianta fazer uma sessão redondinha, o cliente faz, né? Eu só conduzo. O cliente faz uma sessão redondinha, sai da sessão e aí ela, de manhã, ela fala assim, ai meu Deus, será que vai baixar o santo aqui, eu vou ter vontade de ir para academia? Não vai. E Uhum. aí tem que ser importante para você. Você tem que ver a importância, você tem que querer. Se você não quer, ou se você não está disposta a pagar o preço de pegar e ir na academia, no caso, né?
Não É vai. por isso Não vai que acontecer. E aí é bem entra o coaching, né? Que aí você tem uma meta e aí você fala, bom, para mim chegar lá, eu preciso fazer isso, isso e isso. E hoje eu preciso fazer esse pedacinho para eu chegar lá, né? E exato. aí o coaching faz justamente isso. Mas Embora também a pessoa precisa querer. fui Precisa lá, querer. signifiquei, tá tudo certo. Mas agora eu preciso, fui lá, descobri a minha autossabotagem e tal. Beleza. Mas o que isso vai, como isso vai mudar na sua vida? Né? É. Então, Aonde você quer chegar, o que você precisa fazer? Ah, a hora que eu ouvi a vozinha, hoje aconteceu isso, gente. Veio a vozinha, já estava assim, eu não gosto de começar a trabalhar antes de fazer atividade física. Porque daí você perde a noção da hora, né? Ai, já tá quente. Ai, mais isso, mais aquilo, outro. Quando você vai ver, já foi a hora, já é hora de buscar as crianças e você não fez. Mas não, eu falei exato. assim, não, gente, vai agora mesmo, vai agora. Eu já trabalhei, que bom, né? Já fiz uma parte. Então, bora lá. Pus uma música mais alta, porque o corpo não tá indo. O corpo realmente estava arrastando. Quando você põe uma música, né? Aí a música trabalha na mente, contando a batida, tal. Você faz uma, como é que fala? Não é incentivo, é um estímulo. Você dá um Uhum. estímulo físico, né, para o cérebro. E aí eu comecei a andar no tempo da música, consegui até correr, olha isso. E aí eu falo, exato. E aí eu falei também da pessoa precisa querer, tem que ser importante, porque eu vejo hoje que eu não estou disposta a pagar o preço. Eu não estou disposta, porque sabe quando você vê que aquilo para você não é o mais importante? E aí eu vou um pouquinho, agora falando para você, acho que eu nem te falei, né? Eu vou É. uns dias, não vou mais. Não, Por tem que quê? achar uma coisa que gosta. Eu Exato. gosto muito de nadar, por exemplo, né? E eu tenho um medo e um desejo. Eu tenho medo de mar. Tenho medo mesmo, assim. É muito difícil a gente ir para mar, né? Mesmo nas férias, tal, é muito difícil ir. Mas quando a gente vai, eu sou aquela mãe louca que fica, volta, volta. A criança nem tá te ouvindo e você fica, volta, volta, porque eu tenho medo de mar por conta de você ouvir histórias, tal, tudo. E o pessoal que eu nadava lá na CM de Itaquera, eles fazem travessia. O professor nasceu na praia, então ele é caiçara, assim, sabe? E ele super incentiva, tal. E eu vendo aquele pessoal, falei, nossa, gente, deve ser muito legal nadar no mar. Porque eu acho que o dia que eu nadar no mar, eu vou ver que não é um bicho de sete cabeças. Então, assim, eu tenho essa meta de um dia nadar no mar, fazer uma travessia. Mas eu sou consciente que eu tenho medo, né? Mas hoje eu trabalho nesse sentido. Não, eu trabalho contra o medo. Não, eu tenho esse medo, mas eu quero aprender. Mas o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que nadar, conseguir nadar tantos quilômetros, tal, ter condicionamento para fazer uma coisa, se preparar. Não é chegar lá e nadando no mar, assim, né? Ir com Sim. alguém que conhece, tal, fazer com responsabilidade. Uhum. Mas, então, assim, é essa questão, a gente trabalhar o que a gente tem vontade, mesmo que a gente sabe que tem medo, mas a gente trabalhar para aquela meta. Então, assim, eu tenho essa meta. Na época que eu estava bem condicionada, as crianças ainda eram muito pequenas. Aí entra o sabotador prestativo, né? E controlador. Ai, mas eu vou deixar, tal, tudo. E agora que eles estão maiores, capazes de até ir junto, né? Só que, então, assim, como eu gosto, tenho essa meta, assim que eu pude fazer, que gente, aqui no prédio, é só descer na piscina do prédio. E com o professor, e a gente está incluso no condomínio, não tem que pagar nada mais por isso, sabe? Então eu falei assim, gente, se eu não fizer, eu não tenho nem que sair do carro, sabe? Nem sair com o carro da garagem. É só descer. Aí eu voltei a fazer, e aí você encaixa. Então, por exemplo, se alguém pede atendimento de segunda e quarta, falei, olha, só posso depois das 10, porque a natação é 7h30 da manhã. E aí eu falei assim, não, eu tenho que ir na natação primeiro, para depois atender, né? E aí você Uhum. coloca, você não para. A mesma coisa era o vôlei.
O vôlei, quando eu fazia, era de terça e quinta. Eu não colocava atendimento para terça e quinta, porque eu amava jogar vôlei com as meninas de manhã. Daí eu mudei. E é muito, muito bom, porque nada dura para sempre na nossa vida, né? Não é tudo. E aí, então, assim, eu aproveitei demais aquela fase, né? De jogar vôlei com as meninas, tal. Tô no grupo delas até hoje para sentir aquele contato, sabe? E aí, mas assim, aproveitei muito. E é uma coisa que você gosta. Então, quando você gosta, e aí você precisa achar o que você gosta. Porque pode ser que você se encontre numa yoga, pode ser que você se encontre num pilates, pode ser que você se encontre na piscina, né? Quando você se encontrar, aí a força para fazer, porque fala sério, descer e fazer esteira tem que ser muita vontade em fazer. O que eu tem que estar assim, ó, explodindo ali para você ir, né? Graças a Deus, eu moro perto de 2 parques. Então, eu uso o ir ao parque para fazer o exercício de inteligência positiva. Porque, assim, aquele exercício de presença plena, de você prestar atenção na respiração, no olfato, no tato. Aí eu ponho a mão na árvore, ponho a mão nas folhas, para, sabe, assim, se desconectar naquele momento de tudo e prestar atenção ali no tato, no olfato, na audição, ouvir os passarinhos, ouvir o barulho das árvores e tal. Então, aquele momento de eu ir fazer 20 minutos, meia hora, fazer uma caminhada no parque ou corrida, é para... Hoje eu vou com esse foco. E para você descer na esteira, tudo bem, dá para prestar atenção também, assim, sei lá, no suor escorrendo, mas não é tão legal, né? Exatamente. E aí, gente? Vocês têm alguma dúvida? Tá quase, já tá quase, daqui 5 minutinhos o Instagram já vai cair, né? Cá, mas ó, eu quero agradecer de coração. E assim, eu tenho tanto orgulho, gente, da Karine, porque a gente, né, vê assim essa transformação, a metamorfose mesmo, né? Dessa borboletinha voando, vivendo seus sonhos, né? É uma de 2016 que tinha medo de falar, que tinha medo de se expor, que Meu Deus, o óculos era diferente, né? A gente tinha que falar com outra pessoa, porque na formação de coaching, a gente aprende uma técnica e a gente tem que aplicar a técnica ali naquele momento, né? E aí a gente tinha que aplicar com outra pessoa, ela ficava assim, ai meu Deus. Porque não podia ser sempre né? Vou ter que procurar alguém, vou ter que falar com outras pessoas. E isso era desconfortável para mim. Nossa, muito, muito, muito. E aí, aos poucos, você vai, né? Com muita força de vontade, melhorando, né? E buscando caminhos para melhorar, né? E, nossa, olhando para trás, assim, mudei muito, 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 muito. Isso é um processo natural, assim, eu tenho alguns anos só a mais que a Karine, gente, são poucos, tá? Acho que 10, né? Mas, assim, é um processo natural também de amadurecimento. É muito legal, porque a gente fala assim, nossa, cada ano que passa, a gente fica melhor, porque a gente fica mais maduro mesmo, a gente para... Hoje eu vejo a minha filhada, a minha sobrinha, ela canta, ela dança, ela se apresenta, ela vai em festival, ela canta, e aí eu olho para aquilo e começo a escorrer lágrimas, pensando assim, eu não fui nada disso. Imagina onde essa menina vai chegar, eu penso. E escorre lágrimas nos meus olhos vendo, porque é tão lindo, porque, nossa, eu nunca imaginava falar assim. Eu não conseguia pensar em fazer um vídeo para apresentar na faculdade. Nossa, era muito difícil. Aí vendo a minha filhada, que tem 10 anos, se apresentando no Festival da Canção, fazendo apresentações em outras cidades, dançando, participa de várias coisas, toca flauta, toca violão, canta, dança. Aí você fica assim, meu Deus do céu, sabe? Onde essa menina vai chegar? Porque para mim foi um processo mais difícil. Mas você sabe, Karine, que eu já vi pessoas, porque assim, eu já vi pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que eu, e eu já vi pessoas que eram assim,
no começo da vida, e ao longo da vida, de tanto dar ouvido para a sabotagem, a pessoa se apagou. Também. E isso é uma coisa que me dói demais, é uma coisa que me motiva demais a continuar trabalhando nessa área de desenvolvimento pessoal, a trabalhar com a autossabotagem. Porque, assim, quando a pessoa se dá conta que ela, meu Deus, né, que é onde ela se enfiou de tanto ouvir a sabotagem, e aí a pessoa fala, meu Deus, não, não. E ela acha que ela... sabotagem, às vezes, são as outras pessoas, né? Que ficam ali, né? Você interno, claro, conteúdo subconsciente, mas muitas vezes pessoas, a mente só reconhece o que conhece, né? Então vai entrar ali o que já tem algo conhecido, né? Então, se já tem algo lá dentro, uma programação minha, e as pessoas ficam falando assim, ah, tá vendo, não vai dar certo, né? Pra que você vai fazer isso? Aí, realmente, por mais que você esteja fazendo várias coisas já muito mais à frente de outras pessoas, né, da mesma idade, você vai acabar dando ouvidos a isso tudo, né? Sim, aí vai limitando a vida da pessoa, né? Então, assim, controlar, ter consciência, né, dessa sabotagem, desse mecanismo que a mente, ela não está fazendo por mal, ela está fazendo para te proteger. Só que ela só quer te proteger. Mas quem sabe, né? Quem sabe o quanto aquilo tá te limitando, tá ferrando a sua vida, é você, né? É a mente sabe. É o caso, assim, não, se fosse assim, a gente não ia ter eletricista, porque, não, se mexer em fio vai dar choque, tá, mas se desligar o disjuntor não vai dar, né? Então, essa questão de trabalhar com bom senso. E tem tanta gente entregue à sabotagem, porque entrou todo mundo no automático hoje em dia, né? Tá muito automatizado. Tanto comida, quanto vida, quanto correria. Então a pessoa entrou no automático e não consegue perceber mais nem qual que é o sonho dela, né? E aí quando ela sai, toma um banho de consciência, toma um banho de show sabotagem, que essa é a ideia. Na quinta-feira que vem eu vou dar uma aula sobre isso. Então, assim, fique de olho, eu vou colocar o link para as pessoas se cadastrarem para ir para esse aulão. E aí, para você ter noção de como é simples, né? Porque é simples, é uma coisa simples. Às vezes a pessoa não consegue fazer coaching, às vezes a pessoa não tem acesso a uma terapia, às vezes a pessoa não consegue fazer uma hipnoterapia, às vezes ela não está na mesma cidade que você, por exemplo, na cidade dela não tem um hipnoterapeuta. Mas fazer, assim, ela ter consciência da sabotagem, ela consegue fazer, porque é um teste gratuito que faz, né? Uhum. E aí, essa é, assim, uma missão de vida. Engraçado, olha como a gente se sabota. Meu esposo, ele sempre falou, porque assim, faço atendimento individual, que nem você, e eu sempre gostei de grupos, né? A gente sempre conversava, você falou assim... Individual. A Ká gosta muito mais, ela, assim, ela acaba vindo para ela mais processo individual, e para mim mais grupo, porque eu sempre trabalhei com grupo e tal. E aí ficava assim, né? Então eu sempre trabalhei sabotagem nos grupos, no individual, nas palestras. A Cá também faz palestras, né? De autossabotagem. Agora faz de hipnose coletiva, né, Cá? Agora o foco tá toda na hipnose, né? Praticamente. E aí, assim, o meu esposo falava, Leila, quando você fala de autossabotagem, seu olho brilha. Né? Você precisa fazer uma aula, você precisa fazer um treinamento só de autossabotagem. Porque às vezes a pessoa ela não está no tempo de fazer um processo de coaching ou de fazer um processo de autoconhecimento, mas só o fato dela saber da autossabotagem já dá uma qualidade de vida muito grande para ela, né? Então eu falei assim, e eu sempre postergando ao prestativo, né? Não, vou fazer isso primeiro porque eu falei, vou fazer isso primeiro porque eu falei. Aí eu falei assim, gente, eu fiz uma pesquisa. Aquela questão do perfeito, né? O crítico. Aí eu peguei e fiz uma pesquisa aqui no Instagram. Falei, gente, qual que é o assunto que vocês querem que eu fale nas próximas lives? A autossabotagem ganhou assim, estourado. E eu falei, não, posso falar de perfil comportamental, tal. Olha,
25 segundos para derrubarem a gente. Então, assim, essa questão de missão de vida. Cá, quero agradecer de coração. Muito obrigada. Eu que Gente, agradeço. sigam a Cá, né? Se tiverem em São Paulo, Se tiver quiserem alguma saber um pouco mais, podem me chamar. Vai ser um prazer falar com vocês. beijo, gente. Muito obrigada.